Boa tarde, pessoal. Eu venho aqui apresentar a nossa palestrante de hoje, a doutoranda mestre Naidia Maimone. Nossa busca por alguém para palestrar o MZMine foi interessante. A gente pensou a Nádia, né, de um levantamento bibliográfico. Ela muito gentilmente aceitou nosso convite, está aqui com a gente hoje. E é incrível perceber através da Nádia como que essa rede, como é bonito colaborar dessa rede, né, da metabolômica. Então, a Nádia, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestre pelo Programa de Microbiologia Agrícola da Exalc, também Universidade de São Paulo, e doutoranda pelo mesmo programa. Possui experiência em técnicas de cultivo e extração de metabólitos especializados microbianos, química de produtos naturais, interações entre micro-organismos, cromatografia, espectrometria de massas, metabolômica e isolamento de metabólitos especializados. Atualmente, ela desenvolve parte de sua pesquisa na Simon Fraser University, Canadá. Muito bem-vinda, Nádia. Eu agora passo a palavra para você e todos tenham um ótimo curso hoje. Pessoal, agradeço muito pelo convite, fiquei bastante contente por ter sido convidada para estar aqui hoje, dando esse workshop. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Tá? Certo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, para a gente já começar. Antes da gente ir para o hands-on, eu tenho só alguns slidezinhos só para a gente se situar no que vai ser feito hoje aqui, tá? Vocês podem confirmar se vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Certo. Então, certo, pessoal. Então, qual que é o principal objetivo que a gente tem em relação ao processamento de dados de LCMS, né? O que a gente tem, né, os dados brutos que a gente obtém a partir dos instrumentos que a gente utiliza para as nossas análises, eles geralmente representam arquivos que são bastante complexos e que do jeito que eles estão, né, mesmo após a gente fazer a conversão dos formatos vendedores, né, para os formatos abertos, eles, assim, primeiramente não têm muita utilidade para a gente, né? O que a gente precisa fazer é transformar esses arquivos em dados organizados que estejam no formato que possibilite a gente realizar quaisquer análises que a gente deseje com eles. Né? No nosso caso, ao processarmos os dados do LCMS, né, o que a gente objetiva é, então, gerar uma feature table, onde cada feature detectada nas nossas amostras, né, sendo que a gente pode entender de um modo bem simplificado uma feature como sendo um pico com um determinado valor de MZ e determinado tempo de retenção, né? Gerar essa tabela que vai estar organizada e devidamente codificada, né? E a gente vai ter, então, a codificação relativa das features entre as diferentes amostras analisadas e também outras informações que a gente pode desejar inserir ali também. Por exemplo, é possível, através do processamento, a gente detectar, anotar possíveis adultos de um mesmo composto, observando informações como o tempo de retenção e o formato dos picos também. E a gente também pode, né, gerar um arquivo separado com as informações espectrais das nossas features, né, geralmente em formato MGF. E são esses arquivos em si que, após o processamento, que a gente vai utilizar para as análises subsequentes dos nossos dados, né, dos diversos workflows e diferentes plataformas, para, enfim, a gente obter as informações que são relevantes sobre as nossas amostras e poder, então, responder às perguntas das nossas pesquisas. Né? E nesse contexto, o MZMine, eu acho que ele é uma das plataformas mais utilizadas, né? Principalmente por quem trabalha com dados de DA, mas como ela é uma ferramenta que vem evoluindo bastante, constantemente a gente tem novas funcionalidades sendo adicionadas ali, e hoje em dia quem trabalha com DIA, quem trabalha com dado de GCMS,
ou mesmo com imageamento por espectrometria de massas, né? Por exemplo, quem lida com dados de MAUD, também consegue fazer o seu processamento utilizando, no caso, o MZMine. Então, aqui, deixa eu puxar para vocês, se vocês estão vendo. Opa. Então, aqui, só para a gente situar como que vai ser o nosso workshop aqui hoje, tá? Como o enfoque de toda essa série de palestras, de workshops que o Portal Metabolômica Brasil está realizando esse mês, é voltado para o processamento de dados mais focado na parte de estatística. Então, aqui hoje, a gente vai também dar prioridade para realizar as etapas de processamento no MZMine, que são recomendadas para análise estatística. No caso, a gente vai trabalhar com mass detection, a gente vai fazer a construção e a resolução, né, ou deconvolução dos cromatogramas. A gente vai filtrar os isótopos, vai fazer o alinhamento das nossas feature tables. A gente vai também aplicar filtros, né, nos nossos dados, por exemplo, remover informações relativas aos brancos que a gente tem, filtrar features com base na sua reprodutibilidade, né, nas réplicas que a gente tem dos dados que estamos analisando. Vamos também trabalhar com gap filling, vamos fazer a normalização dos nossos dados dentro da plataforma. Por fim, a gente vai exportar os dados com enfoque para o MetaboAnalyst e vamos aprender a trabalhar com batch, né, para facilitar aí as nossas análises. E também, caso a gente tenha algum tempinho sobrando depois da gente fazer tudo isso, eu acho que é interessante a gente também abordar alguns tópicos aqui que eu coloquei como opcionais, porque eles não são mais voltados para a estatística, mas quem trabalha com MZMine geralmente acaba fazendo o processamento para aplicar em outras ferramentas também, GNPS, por exemplo. O pessoal também procura fazer anotação, né, de metabólitos presentes nas amostras. Então, a gente vai, se sobrar um tempinho, aprender a fazer as anotações, né, utilizando a database do Mona, que foi compartilhada, né, com vocês lá no drive do nosso curso, dentro do MZMine. A gente também pode aprender a processar os dados para fazer o Ion Identity Molecular Networking, que é o último workflow que foi publicado pelo GNPS. E a gente também vai aprender a usar o Process Wizard, que é para facilitar a gente montar os batches e também facilita para quem está começando a trabalhar com a MZMine para ter uma noção melhor ali de como que funciona a seleção dos parâmetros, né, dentro da plataforma. Então, vamos aqui, então, abrir o MZMine. Então, só para reforçar o que o Vinícius já tinha dito anteriormente, essa versão 3 do MZMine, ela gerencia um pouco melhor o uso de memória, né, dos nossos sistemas do que a versão anterior, que era o MZMine 2. Mas ainda assim, o programa ele requer bastante capacidade de processamento. Tá? Geralmente eu, quando estou trabalhando no meu laptop de uso pessoal, que tem um pouquinho mais do que os requerimentos básicos lá, que a ferramenta pede, né, para rodar no sistema, às vezes, dependendo de quantos arquivos eu estou trabalhando, ou do tipo de processamento que eu estou fazendo, qual etapa do processamento, demora um pouquinho para a análise rodar, tá, pessoal? Então, eu vou ir fazendo devagar aqui para dar tempo da maioria das pessoas, pelo menos, acompanharem, e vocês vão dando feedback aí para o pessoal. Eles vão ficar atentos aí ao chat, tá? Para ver se está todo mundo conseguindo acompanhar, certinho. Então, ao abrir o MZMine, essa é a carinha do programa, tá? Uma coisa que é interessante da gente fazer é dar uma olhadinha nas nossas preferências aqui dentro da ferramenta, né? Se a gente vir aqui em Project e depois em Set Preferences, vai abrir essa janela.
Deixa eu expandir aqui um pouquinho. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o número de casos decimais que a gente quer que a ferramenta coloque nas nossas feature tables para exportar os dados, para a gente ir trabalhando ao longo do processamento. Depende, se você quiser trabalhar com dados mais ou menos precisos, dependendo do seu objetivo, você pode mudar tudo isso aqui dentro, tá? Enfim, você pode verificar aqui também, na aba General, o número de CPU cores que você vai deixar disponível do seu computador para o MZMine utilizar ao longo do processamento, tá? Esse valor aqui, ele reflete no número de threads que são criadas pelo MZMine, que são linhas paralelas de processamento, tá? Que ele utiliza para agilizar o processamento. No meu caso, como no computador que eu estou usando aqui, eu tenho 8 cores, então ele já coloca o número padrão como 8, mas caso eu queira alterar, colocar um pouco menos, eu posso vir aqui para mudar manualmente, tá? É interessante você colocar um pouco menos, caso você queira, enquanto você faz o processamento da MZMine, utilizar algum outro programa que você vai estar trabalhando ali ao mesmo tempo no seu computador, para você ter memória suficiente para trabalhar com 2 programas ou mais ao mesmo tempo, se for necessário. Deixa eu ver aqui mais. Você pode mudar também as cores que são utilizadas e assim por diante. Outra coisa que é importante, aqui, ó, Temporary File Directory, tá? O MZMine, ao longo do processamento dos dados, ele vai salvando as informações do disco para deixar a memória RAM disponível somente para o processamento. Então, é legal vocês criarem um diretório aqui para os arquivos temporários, de preferência num SSD, que é mais rápido que os HDs, né, de modo geral, se vocês tiverem acesso no computador que vocês usam. E também é importante, caso vocês usem o MZMine no computador público, que tem vários usuários, como esse aqui que eu estou utilizando, é legal criar esse diretório como uma pasta pública para que todo mundo possa ter acesso, se for preciso, tá? Então, essas são as preferências iniciais, que é legal da gente setar no nosso computador antes de começar a trabalhar com os dados. Enfim, agora, começando mesmo a parte do processamento, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar aqui os arquivos com os quais a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? São os arquivos que foram compartilhados com a gente lá na pasta do curso. Como que a gente pode fazer isso? Tem algumas maneiras diferentes, tá? Mas, por exemplo, você pode abrir a janela que tem os arquivos aqui, fazer um drag and drop nessa aba aqui da esquerda, onde está escrito MS Data Files. Mas eu costumo fazer do jeito padrão, né? Que é vir aqui Raw Data Methods, Raw Data Import. Aí, no caso, a gente está trabalhando com dados que estão no formato XML. Se fosse algum outro, a gente selecionaria aqui. Podemos clicar aqui no XML. Aqui já está aberta a pasta onde eu salvei os meus arquivos. É só a gente selecionar todos eles. E aí vir aqui Open. Nádia, eu vou te interromper um segundinho. Eu vou colocar uma enquete porque 2 pessoas comentaram que não estão vendo a tela. Para mim, está perfeito. E, bom, como foram 2 pessoas, eu acredito que seja um problema talvez mais individual. Mas eu vou lançar a pergunta aqui para ver se mais pessoas estão tendo esse problema também, ou se é realmente uma coisa mais individual. Ok, eu vou guardar então. Gente, eu recebi 70 respostas de pessoas, 73, 74, 76 de pessoas que estão vendo a tela
e apenas 6 que não estão vendo a tela. Então, acredito que seja um problema, alguma... Não sei dizer o que é, mas acho que é um problema mais pontual, no caso. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu acredito que não. No total, das 94 pessoas, 87 estão vendo a tela. Então, realmente, pessoal, desculpem os que não estão conseguindo, talvez reconectar na chamada, porque eu realmente não sei qual é o problema, mas é um problema pontual. A maioria das pessoas consegue ver, então acho que vamos dar sequência ao curso. Ok. Talvez vai dar uns segundinhos só para as pessoas que estão com problema saírem da reunião e reconectarem. Uhum. Pessoal, o Ivan comentou que o Zoom dele pediu para atualizar antes de Ah, entrar, talvez, não sei, mas talvez tenha alguma relação com isso também. talvez seja necessário atualizar o Zoom. Bom, eu vou continuar aqui então. Acho que podemos continuar. Ok. Então, pessoal, depois que a gente importa os arquivos, eles vão ficar sempre listados aqui na tela, aqui à esquerda, na aba MS Data Files. Uma coisa que eu gosto de fazer, para sempre ficar com as coisas organizadas, não é necessário, né, mas eu gosto, é de sempre deixar todos os arquivos organizados por ordem alfabética, porque assim, por exemplo, a gente tem as diferentes réplicas aqui, né? Eu gosto de ficar com uma réplica seguida da outra para ficar mais fácil, caso eu precise abrir a visualização das réplicas de uma vez, é mais fácil de localizá-las ali. Então, como que a gente faz essa organização? A gente pode clicar, fazer a seleção dos nossos arquivos, aí, com eles selecionados, clicar com o botão direito e vir aqui em Sort Alphabetically. E pronto. Tá uma réplica seguida da outra, tudo bonitinho aqui organizado para a gente. Ok. Depois de importar os dados, uma coisa que é bastante importante da gente fazer é fazer uma inspeção geral, né? Visualizar se está tudo certo com os nossos arquivos, os cromatogramas que a gente obteve, verificar se o método foi robusto, se as repetições estão pelo menos visualmente similares e observar alguns outros aspectos também, tá? Então vamos dar uma explorada aqui nos nossos dados primeiro. Pegando um arquivo qualquer, se a gente der um duplo clique, ele vai abrir aqui uma aba chamada Raw Data Overview. Vai ter aqui o nosso cromatograma, tabela com as massas aqui embaixo, e aqui mais à direita tem outra tabela que pode aparecer os nossos espectros de massa, se a gente selecionar. Tá? Aqui no nosso cromatograma, a gente pode dar o zoom que a gente quiser, por exemplo, a gente pode selecionar e arrastar aqui com o mouse uma área específica, ele vai aumentar aqui para a gente. Se eu quiser voltar ao normal, eu posso dar um duplo clique aqui na aba Retention Time, e aqui na Base Peak Intensity, ele volta como estava antes. Tá? Essas abas são interativas, então se eu posicionar o meu mouse em cima da aba Rotation Time ou da Base Peak Intensity e rodar a bolinha do scroll do mouse, ele também vai mexer aqui para facilitar a nossa inspeção mesmo. Tá? Caso a gente deseje verificar o scan de um pico específico, é só selecionar um pico aqui e dar um duplo clique em cima dele. Automaticamente o Scan MS1 vai aparecer aqui da direita. Ele também é interativo, do mesmo modo que o cromatograma, a gente pode dar o zoom que a gente desejar. Aqui a gente pode verificar já os isótopos. Se a gente clicar em cima dos picos aqui, ele também vai mostrar aqui para a gente na tela da direita, no caso eu cliquei nesse isótopo, está aparecendo a área relativa a ele aqui também. Então a gente já pode utilizar essa ferramenta para fazer a visualização. Tá?
Aqui abaixo também, na lista de scans, né, do arquivo que a gente abriu, a gente tem para cada scan de MS1, os respectivos scans de MS2, que foram detectados ali logo em seguida. Aqui, só de olhar já dá para a gente ter uma noção de como foi feita, né, a aquisição desses dados. A gente vê que para cada scan de MS1 a gente tem 5 em seguidas de MS2, né, o que significa que foi feita a aquisição modo DDA, né, com a detecção de 5 picos mais abundantes. Outra coisa que dá para a gente fazer, deixa eu voltar aqui. A gente pode abrir nessa Raw Data Overview os dados de vários arquivos, né, de múltiplos arquivos ao mesmo tempo. Como eu disse, isso é bastante útil para a gente verificar a reprodutibilidade, né, do nosso método de aquisição de dados, para ver se os cromatogramas estão aí constantes. Né? Para isso, aqui ao lado de Raw Data Overview, a gente vê que tem uma caixinha que dá para a gente clicar. Ela vai ficar ali com um tiquezinho. Esse é o sinal de que a gente pode, habilitou aqui a nossa janela para abrir múltiplos arquivos ao mesmo tempo. Então, ao deixar aqui um check, agora eu posso voltar aqui na esquerda e selecionar, então, múltiplos arquivos. E eu vou ver que agora está aparecendo o cromatograma desses 3 arquivos que eu selecionei ao mesmo tempo. Tá? A cor que vai aparecer a linha aqui é a cor que está aqui do ladinho do nome do nosso arquivo. Tá? Isso para a gente só se situar e não se perder qual arquivo representa qual cromatograma. Deixa eu ver o que mais. Certo. Isso é bastante útil, pessoal, para a gente verificar, por exemplo, como é que está variando o MZ, né, como que variou ao longo das diferentes aquisições. E também como é que está a questão do tempo de retenção dos nossos picos e do tempo de duração típico de cada um dos nossos picos. Tá? Se a gente observar aqui, olhar de modo geral aqui, essas três réplicas que a gente abriu, olhando assim por cima, a gente consegue verificar que até mais ou menos aqui uns 11 minutos, os cromatogramas estão, de certa forma, bastante similares, né? Parece que a aquisição foi robusta. Mas se a gente vier mais aqui para o final, a gente consegue ver que depois, ali mais ou menos dos 11 minutos, a gente começa a ter alguns picos eluindo de um modo meio estranho no cromatograma. E depois ainda, a partir ali dos 14 minutos, parece que não teve aquisição de nada, praticamente. Né? Não tem muita coisa restante a partir daquele ponto. Pode ser aqui que essa parte, né, da cromatografia seja talvez uma fase de lavagem da coluna, seguida por uma fase depois de reequilíbrio, né, até as condições iniciais de aquisição, para depois passar para a aquisição dos dados da amostra seguinte. Difícil de saber, né, já que não foi a gente que adquiriu esses dados. Mas esse é o tipo de informação que é importante da gente notar, né? É o tipo de característica que a gente quer perceber dos nossos dados antes de começar a fazer o processamento. Tá? E nessa parte final aqui, como dá para ver, inclusive, o cromatograma não ficou estável, tem certas features que estão com tempo de retenção diferente, como essa daqui. Então, depois a gente tem que ver o que a gente vai fazer com ela. Né? Se de fato for alguma coisa relativa à lavagem da coluna e a gente souber que de fato ali não tem nada que interessa para a gente pode aplicar filtros de tempo depois para excluir essa parte dos cromatogramas das nossas análises. Tá? Mas isso é uma coisa que vocês têm que verificar nos dados de vocês. Tá? Sempre tomar a decisão de acordo com os dados de vocês. Certo. Deixa eu fechar essa janela. Então, outra maneira da gente verificar a qualidade da aquisição dos nossos dados é inspecionando, então, como que os scans MS2 foram adquiridos ao longo da nossa corrida cromatográfica. Tá? Então, a gente pode fazer isso para cada um dos arquivos
selecionando um deles aqui na nossa aba. A gente pode clicar com o botão direito do mouse e vamos para Raw Data Summary. Isso mesmo. Vai aparecer uma janela de diálogo aqui para a gente. No caso, a gente não vai alterar nada aqui, podemos somente dar um OK. E vai abrir aqui para a gente, pessoal, esse gráfico, que agora a gente vai fazer uma inspeção sobre ele. No caso, cada uma dessas bolinhas aqui desse gráfico representa um scan S2. Nesse tipo de visualização, a não ser que a amostra que você abriu para olhar seja um branco, o que a gente espera é ver um gráfico com os pontos mais espalhados possível. Tá? No caso aqui, a gente abriu uma amostra que não é o branco. Então, qualquer coisa que a gente veja aqui como uma linha reta não é muito legal para a gente, tá? Porque quando a gente vê muitas linhas retas, isso não é um bom sinal, porque significa que uma determinada feature, né, um determinado MZ, ele foi fragmentado diversas vezes seguidas ao longo do tempo. Isso geralmente está relacionado a algum tipo de contaminante das suas amostras, ou talvez do solvente empregado, alguma coisa que está presa na coluna, ou, por exemplo, um plastificante, né? Agentes plastificantes geralmente acabam fazendo isso. Então, aqui no começo do nosso gráfico a gente vê, está relativamente com os scans bem espalhados, mas se a gente vier aqui para o final, a partir daquele tempo lá que a gente já tinha verificado de olhar para os cromatogramas, até a parte dos 11 minutos tem bastante linha reta aqui, mas aí a gente ainda tem alguns scans. Mas para o final, de fato, não tem nada muito interessante aqui para a gente mesmo. Só reforçando o que a gente já tinha notado anteriormente. Mas esse tipo de informação é também importante da gente verificar antes de começar a fazer o processamento dos nossos dados. Tá? Então, ok. Já conseguimos obter ali algumas informações, vimos que, ok, os dados estão bons, podemos começar, então, a fazer o processamento em si. Tá? Ok. Então, primeira etapa do processamento que a gente vai fazer é a parte de mass detection. Tá? Aqui, o que a gente vai fazer é determinar, basicamente, o valor que representa o nível de ruído das nossas amostras, né? Para que a gente filtre o que é ruído e faça a detecção de scans que tenham um valor acima do ruído. Basicamente é isso. Tá? Então, deixa eu abrir um arquivo aqui para a gente dar uma olhada. Certo. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos dar uma olhada nesse pico aqui. Só um exemplo que eu peguei, vocês podem, quem está acompanhando, pegar qualquer pico que vocês desejem de qualquer um dos arquivos, tá? Mas é só para a gente ter um exemplo aqui para ficar ilustrado. Se a gente abrir aqui, no caso, os scans de MS1 para esse pico que eu selecionei, aqui na tela da direita, eu vou dar um scroll aqui, só para ele aumentar. Como são amostras de matéria orgânica dissolvida, que representam nesses arquivos que a gente está trabalhando, então eles são bastante complexos mesmo. Tá? Geralmente quem trabalha com outros tipos de amostra talvez não veja algo assim tão cheio de informação. Tá? Mas enfim, só para situar. Aqui, também é interessante, tá, pessoal? Aqui eu vou sempre pegar um exemplo só para mostrar como é que faz, mas quando a gente está fazendo para valer o processamento dos nossos dados, é sempre legal a gente não observar um pico só de um arquivo só, tá? A gente abre vários picos dentro de vários arquivos e verifica ali um valor médio que seria o ideal, tá? Para a gente considerar
para os nossos dados. Tá? Aqui é só uma coisa mais ilustrativa que a gente está fazendo, para não perder muito tempo, então eu vou fazer sempre com um exemplo só. Tá? Ok. Se a gente abrir aqui, então, a gente precisa determinar qual que vai ser o valor que a gente vai considerar como ruído. Tá? Se a gente observar aqui, tirando essa parte do começo, mais aqui para o final, provavelmente esses scans aqui menos intensos que foram detectados, eles representam o nosso ruído aqui. Tá? O valor que vai dar mais ou menos aqui referente a isso, talvez a gente possa colocar como 200 mil, né, que representa esse valor, mas eu costumo falar 2 e 5. Eu falo o valor e o outro valor, tá, para facilitar. Então, acho que, nesse caso, os nossos arquivos, a gente vai utilizar 2 e 5 como valor de filtro do MS1. Tá? Vamos, então, fazer essa parte do processamento, agora que a gente já detectou um valor ideal aqui para os nossos dados. Tá? Então, como que a gente faz? Aqui em Raw Data Methods, a gente vai vir para Mass Detection e depois, em seguida, Mass Detection novamente. Essa janela de dados que vai abrir para a gente tem algumas informações que a gente precisa colocar aqui. Primeiramente, aqui em Scan Filters, eu vou abrir aqui em Show. O tempo de retenção, vocês podem, caso desejem, filtrar. Aqui a gente poderia filtrar aquele finalzinho lá, que a gente sabe que não tem nada de muito importante, mas eu vou deixar considerando ele aqui também, tá? Porque, no fim das contas, se o processamento for adequado, a gente acaba conseguindo excluir certas features que têm ali um formato que não representa algo muito útil para a gente consegue excluir elas ao longo do processamento. Mas, caso vocês queiram, já que somente considerar o tempo que tem, o que a gente sabe que é o que interessa para a gente, já poderia colocar aqui também. Tá? No caso, eu vou deixar considerando o tempo todo. O que a gente vai vir aqui é MS Level Filter. A gente vai colocar para o MS Level 1, porque primeiro a gente vai fazer a detecção, né, no caso do MS1, certo? Polaridade, tipo de espectro, que a gente vai deixar como qualquer um, que na verdade não importa para a gente, mas poderia alterar também, se fosse necessário. Agora a gente vai vir aqui em Mass Detector. O modo já está centroide, porque já foi detectado automaticamente, no caso, pelo MS9, que os dados que a gente está trabalhando são dados em modo centroide. Mas qualquer coisa a gente pode mudar aqui também, se estiver trabalhando com algum outro tipo de dado. A gente vai clicar aqui em Setup. E aqui ele vai pedir para a gente colocar o Noise Level. No caso, o valor que a gente falou, que a gente vai utilizar, é 2 e 5. Isso mesmo. Isso. Aqui, dentro dessa aba, tem um botãozinho, aqui, Show Preview. Se a gente ticar ele vai abrir aqui do lado uma janela. A gente pode selecionar os nossos data files por aqui. No caso, é esse que a gente chama aqui mesmo. Deixa eu abrir o scan que a gente selecionou aqui. Scan. Aqui. Certo. Esse é o mesmo scan que a gente tem aberto aqui do lado, tá? Se eu der o scroll aqui, ele vai mostrar para a gente todos os picos que tem uma bolinha vermelha em cima são os que estão sendo detectados e os que não têm a bolinha são os picos que a gente está filtrando, tá? Que estão com o valor abaixo do nível de ruído que a gente selecionou. Então, aqui parece que esse valor que a gente colocou está ok, tá? Mas, como eu disse, é sempre ideal dar uma olhadinha nos outros arquivos, em vários outros scans, para sempre garantir que você está escolhendo um valor ok. Certo, pessoal? Então, vamos que está tudo certo. É esse valor mesmo que a gente quer. Podemos dar um ok aqui.
E dar novamente um OK aqui. Esperar um pouquinho para ele concluir a task. Enquanto isso, vamos ver se o pessoal está seguindo. Ok. Mas pode prosseguir, Nádia. Ok. Aqui embaixo, a gente pode ver que ele está dando mensagem para a gente que ele terminou de fazer a última task que a gente mandou, que a gente setou. Eu só esqueci de fazer uma coisa que eu lembrei agora. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ah, não, tá certo. Eu acho que foi. Assim, a gente sempre tem que lembrar, pessoal, de dizer para o MZMine quais são os arquivos que a gente está considerando em cada etapa do processamento. Tá? Ele pergunta aqui para a gente, raw data files. No caso aqui, para mim, está aparecendo os 13 selecionados. Acho que eu estava com os 13. Não, eu coloquei all raw data files aqui. Então, ele considerou os 13 que estão aqui, que a gente importou. Se eu quiser fazer só com algum arquivo específico, determinar quais são os arquivos que eu quero trabalhar, se eu não quero trabalhar com todos, eu posso selecionar algumas dessas outras opções aqui. No caso, agora no começo a gente vai trabalhar com todos eles. Tá? Então, aqui deu certo, mas caso, como eu esqueci de falar, vocês tenham deixado somente feita a detecção de massas para somente um ou outro, que estava ali selecionado na hora, é bom refazer, tá? Voltar aqui e colocar como os 13 arquivos selecionados e colocar para rodar novamente a detecção de massas para não ter nenhum problema depois. Desculpa, eu esqueci desse pequeno detalhe, que é bastante importante no fim das contas. Tá? Vou deixar aqui porque já foi feito aqui no meu. Beleza. Pessoal, se o objetivo do processamento que você está fazendo é somente realizar análise estatística, você só precisa fazer a detecção de massas para o nível MS1, tá? Mas, como aqui talvez a gente também tenha tempo de trabalhar, de fazer, de exportar os dados para o GNS e fazer a anotação, né, espectral dentro do MS9, então a gente também precisa fazer a detecção no nível MS2, tá? Deixa eu já deixar tudo selecionado só para garantir. Como que a gente faz isso, tá? É basicamente a mesma coisa que a gente pode fazer para determinar o nível, né, de intensidade do ruído. Só que daí a gente tem que abrir aqui do lado um arquivo MS2. Tá? Deixa eu ver se isso aqui tá ok. Na verdade, tanto faz esses dois. Enfim, a gente tem aqui um exemplo. Vou abrir. Novamente, dando o scroll aqui para a gente acessar os picos que estão menos intensos, a gente pode dar uma olhadinha aqui para verificar qual o valor que a gente vai colocar então, tá? Novamente, do mesmo modo que a gente fez anteriormente. No caso desses dados, eu acredito que 2 e 3 seja um valor bom. Poderia até colocar um pouco mais alto, talvez, mas eu vou colocar aqui para o processamento valor de 2.000 ou 2 e 3. Para proceder com a detecção de massas nível MS2 é exatamente a mesma coisa. A gente vai vir o Raw Data Methods, Mass Detection, novamente. Mesma janela vai abrir. O que a gente vai fazer é mudar o nível de detecção. Tá? Então, a gente vai vir aqui novamente em Show. Aqui em MS Level Filter, a gente só vai mudar para MS2, Level 2. Certo? E aqui, novamente, no Mass Detector, vamos vir em Setup e mudar o valor aqui, tá? Para o valor que a gente colocou agora.
caso é 2C, 3 aqui. Certo? Podemos dar um OK. Novamente, lembrando de olhar aqui em cima, né, se a gente está considerando todos os nossos arquivos. Né, no caso aqui estão os 13 selecionados. Então é só dar o OK. E acompanhar aqui embaixo como é que está sendo o processamento. A gente também pode abrir essa aba Tasks, deixar ela beta para a gente verificar, né, como é que está sendo, quantos arquivos faltam para terminar e assim por diante. Que é essa aba aqui. Agora ela não está mostrando nada porque aqui no meu computador já foi feito o processamento. Mas dá para deixar essa aba aberta para vocês irem acompanhando se quiserem. Certo. Ok. Caso vocês já tenham trabalhado com o MZMine 2, antes de trabalhar com o MZMine 3, que foi lançado acho que há uns 2 anos atrás, né? Eu, quando comecei, eu trabalhei bastante com o MZMine 2, né? Lá, a gente, cada vez que repetia a parte de detecção de massas, era gerada uma nova mass list. Tá? Então, dentro de um mesmo processamento, a gente podia ter mass list 1, mass list 2, quantas quisesse. No fim das contas, isso atrapalhava um pouco. A gente ficava um pouco confuso, às vezes esquecia de selecionar umas listas certas ao longo do processamento. Eles acabaram tirando isso no MZMine 3. Caso vocês queiram voltar nessa etapa, vamos supor que lá na frente vocês viram que talvez eu tivesse colocado um nível de ruído um pouco maior ou um pouco menor, quiser voltar, vocês podem voltar e refazer essa etapa, só que daí o MZMine, ao invés de criar uma nova mass list, ele vai sobrescrever os arquivos, tá? Então, se vocês fizerem isso bastante, acabarem se perdendo, eu não lembro que valor que eu coloquei para gerar esse arquivo final aqui que eu tenho. Para voltar e saber o que você colocou de valor para o seu processamento, você pode selecionar o arquivo, clicar com o botão direito e virem show... não é esse aqui. Esse aqui. Show File Summary. Tá? Ao clicar em cima desse botão, a gente vai ter aqui aberta uma lista de todas as etapas de processamento que a gente já fez para aquele arquivo. Tá? Então, aqui ele está aparecendo para a gente que o arquivo foi importado e que foram feitas 2 etapas de mass detection. Se a gente clicar aqui em cima, vai aparecer todos os parâmetros que a gente colocou naquela etapa ali. Inclusive aqui, ó, qual que é o noise level que a gente colocou? Foi 200 mil, né? 2 é 5. Se a gente voltar aqui para o nível 2, qual foi o nível que a gente colocou? 2 é 3. Tá? Então, isso aqui é para a gente não se perder, né? Caso esqueça qual valor você colocou, dá para voltar aqui e relembrar qual foi o parâmetro que você utilizou. Certo? Ok. Fizemos a Mass Detection, MS1, MS2. Podemos partir para a próxima etapa do processamento, que é fazer, no caso, a construção dos cromatogramas. Tá? A gente vai, então, construir os cromatogramas para cada razão, massa carga que a gente tem ali dentro dos nossos arquivos. Então, como que a gente vai fazer? Vou deixar todos selecionados aqui. A gente vai vir aqui, no caso, Feature Detection, certo? Em LCMS. E, no caso, a gente vai usar esse módulo chamado ADAP Chromatogram Builder, certo? Abrir aqui para a gente. E vai aparecer essa janela de diálogo. Ok. Então, aqui lembrando, primeiramente, vamos deixar aqui como All Raw Data Files, para a gente não deixar de fora. Então, novamente, o que a gente vai fazer nessa etapa vai ser olhar para cada MZ detectada nos nossos arquivos e ver como que ela está distribuída ao longo de todos os nossos cromatogramas, ao longo dos diferentes tempos de retenção.
Então, aqui eu vou explicar brevemente, né, cada um dos parâmetros que a gente tem que selecionar para fazer a construção desses cromatogramas. Primeiramente, ele já está marcado aqui como MS Level 1. A gente sempre faz a construção com base no scan nível MS1, tá? Não usa o valor do MS2. Então, esse já deixa marcado no padrão. Mas, novamente, se vocês quiserem colocar aqui filtro de acordo com o tempo de retenção, se quiserem excluir o final da corrida, também dá para colocar aqui dentro dessa aba, é só vir aqui em Show, que ele vai expandir, vocês podem colocar os parâmetros, certo? Ok, próximo parâmetro que a gente tem aqui, esse aqui, Minimum Consecutive Scans. Esse parâmetro, pessoal, ele representa quantos pontos seguidos um determinado cromatograma tem que ter, no mínimo, para ele ser considerado, para a gente gerar... não, quantos pontos, perdão, o scan tem que ter para ele ser considerado, para a gente construir um cromatograma para ele. Tá? Ok, como que eu posso saber qual o valor que eu vou colocar aqui? Tá? Novamente, esse parâmetro a gente consegue definir fazendo uma inspeção prévia nos nossos dados. Tá? Então, vamos ver como que dá para a gente fazer isso? Deixa eu fechar aqui, depois eu abro de novo. Vou abrir, vou selecionar aqui um arquivo qualquer. Se eu vir aqui, em Visualization, e vir aqui em Chromatogram Plot, vou dar um OK aqui. Ele vai mostrar aqui na tela para a gente o nosso cromatograma bem grandão. Dá para a gente ver ele direitinho. Aqui na direita tem alguns botões. Um desses botões é esse Toggle Display of Data Points. Ele é tipo como se fosse, eu imagino, um cromatogramazinho com umas bolinhas vermelhas em cima dos picos. A gente vai clicar nele e ele vai mostrar aqui para a gente os nossos data points. Certo? Se eu der um zoom na área aqui, qualquer, eu posso verificar, então, quantos pontos constituem os meus picos, uma média, tá, pessoal? Por exemplo, por esse 254, é pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez 7 ou 8 pontos, né, que estão que constituem esse pico. Isso aqui é só para a gente ter um parâmetro, tá? É importante a gente verificar quantos pontos constituem cada um dos nossos picos ao longo dos nossos diferentes dados aqui que a gente está analisando. Mas assim já dá para a gente ter uma noção de quais valores a gente vai trabalhar, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a tela do EIDAP. No caso, a gente vai deixar aqui na nossa análise o valor de 5. Se vocês olharem lá na documentação do MSMind, esse valor é o que eles deixam como padrão. Tipo, geralmente é recomendado você trabalhar com 4, 5 pontos no mínimo e não ir muito abaixo disso, mas também dá para discutir, dependendo do seu objetivo, né, do objetivo da sua análise, quantos pontos você coloca, se você pode colocar mais ou menos, isso depende, mas 4 ou 5 geralmente é o que é ideal para você, pelo menos, começar a trabalhar na criação dos parâmetros para suas análises, tá? Ok. O segundo parâmetro que a gente tem aqui é o Minimum Intensity for Consecutive Scans, tá? Para escolher esse valor, a gente pode se basear no valor que a gente escolheu para mass detection de nível 1, tá? Só que a gente não quer usar exatamente o valor que a gente colocou. É interessante a gente colocar um valor que seja um pouco acima, tá? No caso, pode-se escolher um valor que seja de 2 a 3 vezes, tá? Mais ou menos, tá? Óbvio que depende dos seus dados, mas talvez 2 ou 3 vezes seja um parâmetro bom para a gente começar a trabalhar. No caso aqui, eu vou deixar 5 e 5, tá? No caso, 500 mil aqui de valor.
Ok. Valor seguinte, parâmetro seguinte, no caso é o minimum absolute high. Tá? A gente também pode se basear no valor que a gente usou para detectar o nível 1. Só que no caso a gente também quer um valor um pouquinho maior, tá? Talvez algo 1,5 ou 2 vezes o valor que a gente colocou pro parâmetro anterior. No caso aqui eu coloquei 1,6, certo? A tolerância para o valor de MZ depende bastante do instrumento que foi usado para aquisição dos dados, basicamente. Depende da resolução, né, do instrumento que foi utilizado. Aqui no caso, como a gente está trabalhando com dados de Orbitrap, se eu não me engano, né, que é um instrumento de alta resolução, a gente pode colocar 0,02 Daltons ou 10 ppm. Mas se vocês tiverem, né, acostumarem a trabalhar com dados de instrumentos de resolução menor, daí vocês podem afrouxar um pouco mais esses valores. Talvez ir para 0,05, talvez até mais do que isso, 20 ou 30 ppm, tá? Depende. Depende bastante do instrumento. E, ok, a gente pode vir aqui, então, em ok, e ele vai gerar os nossos cromatogramas. Nádia, talvez eu faça uma pergunta relacionada a um passo um pouquinho anterior, mas talvez você possa comentar. Ok? Na parte do mass detection, né, quando você deixou lá na polaridade, polarity e spectrotype N, né, teve uma pergunta sobre, em caso de arquivo com ambos modos de ionização, né, então o famoso polarity switching, Uhum. ainda assim mantém acho que é destacadas as opções Polarity and Spectrum Type, em que caso eu usaria essas opções? Então, não sei se você tem experiência com Polarity Switching e você Não, eu pode nunca comentar. trabalhei. Mas Uhum. assim, a gente deixou como N, para não mudar o que já vem como padrão, a gente poderia ter deixado ali somente como positivo, né? Os dados que a gente está trabalhando são positivos. Esse N é justamente para o caso de você tiver, para caso você tiver dados que têm as diferentes polaridades dentro do mesmo arquivo, tá? Aí ele considera ambas. Mas se você não quiser considerar, aí você pode mudar ali. Acho que ele já completou aqui. Deixa eu voltar lá. A gente dá uma olhadinha. Aqui você fala, né? Acredito que sim. Isso. A gente poderia ter deixado como positive, porque os nossos dados são positivos. Se fosse negativo, você deixaria só como negative. E o N, no caso de você ter os dois no mesmo arquivo, né? Mas a gente deixa como N, ele considera qualquer um daí. Então, mesmo que os nossos dados fossem negativos, ele faria a detecção. Mas Uhum. Sim. Uhum. não sei É, se acho era que faz isso. sentido. Sim, sim. É, Perfeito. Obrigado, né? de nada. Ah, ok, ele já fez aqui. Já, né? Já. Ok. Então, pessoal, agora a gente vai mudar aqui a janelinha que a gente vai deixar aberta na esquerda de MS Data Files para Feature Lists, que a gente acabou de criar as nossas primeiras Feature Lists aqui com os nossos cromatogramas. Tá? Novamente, eu vou deixar eles organizados. Eu não sei se já está, né? Mas aqui depende da ordem que é feita o processamento. Às vezes um acaba antes que o outro. Mas eu vou novamente deixar eles em ordem alfabética, porque eu gosto de ficar com as réplicas uma seguidinha da outra. Ok, então vamos abrir uma feature list aqui para a gente dar uma olhada no que a gente tem. Tá? Então, para cada um dos nossos arquivos, a gente gerou uma lista que tem todos os cromatogramas que foram detectados para aquele aqui. Tá? Então, para abrir, né, só para
repetir o que eu acabei de fazer, é só dar um duplo clique em cima de cada uma das listas. E a gente pode ver que tem várias informações sobre os cromatogramas que a gente acabou de construir. A gente pode clicar em cima de cada um dos valores, ele organiza do menor para o maior ou do maior para o menor. Peraí, que deu uma trabalhinha. Ele sempre vai fazer a organização se você clicar em cima de cada um dos parâmetros, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Agora está dos picos de maior intensidade para o de menor. Tá? O que a gente consegue ver aqui de fazer essa inspeção é que tem alguns casos em que em um mesmo cromatograma, para um mesmo MZ, a gente acabou construindo um cromatograma que tem mais de um feature. Ou seja, tem mais de um determinado pico que tem tempo de retenção diferente, apesar de ter o mesmo valor de MZ. Tá? Muitas vezes isso acontece quando a gente tem, por exemplo, isômeros tá? Ali detectados nas nossas amostras. O que a gente precisa fazer é separar essas features, tá? Individualizar elas. Deixa eu abrir aqui, né? Só para esse primeiro aqui já é um exemplo, mas eu não sei se pela minha tela está dando para ver direito. Então deixa eu abrir ele grande aqui para todo mundo entender o que eu estou falando. É isso aqui. Ó. É um cromatograma para o mesmo valor de MZ, mas a gente vê claramente que o que a gente tem ali tem tempos de retenção diferentes, tá? Então, qual que é a próxima etapa? Agora que a gente construiu os cromatogramas, o que a gente tem que fazer agora? A gente precisa fazer a etapa que antes do MZMine 2 era chamada de deconvolução dos cromatogramas, mas agora eles passaram a chamar de resolução dos cromatogramas, né, para ficar uma palavra que é um pouco mais amigável aí da gente entender o que vai ser feito. Mas acho que essa mudança que eles fizeram é só para facilitar o entendimento, né? Eu ainda costumo falar da convolução dos cromatogramas, né? Como herança ali de ter usado bastante o MZMine 2. Então, vou fechar aqui. Já vou deixar tudo selecionado novamente, só para não termos problemas. Vamos, então, fazer a resolução ou deconvolução dos cromatogramas agora, tá? Separar cada feature que, porventura, tenha ficado ali dentro de um mesmo cromatograma, tá? Para isso, a gente vai vir aqui em Feature Detection e descer aqui em Chromatogram Resolver, tá? A gente pode ver que tem vários algoritmos diferentes aqui dentro do MZMine que dá para a gente utilizar. Alguns são mais simples, alguns são mais complexos, alguns funcionam melhor se você tem dados de determinado instrumento do que de outro. Modo de aquisição também, pode ser que tenha um que se adeque melhor. Mas acho que dá para a gente usar aqui hoje o Local Minimum Resolver, porque ele é meio que um coringa, assim, tá? Ele é bom e preciso na maioria dos casos, e ele é rápido, tá? Então, se você está trabalhando com bastante amostra e quer economizar um pouquinho de tempo, talvez ele seja a sua escolha ali para você fazer essa etapa, certo? Então, vamos clicar aqui no Local Minimum Resolver. Ele vai abrir novamente uma janela de diálogo para a gente. E eu já vou vir aqui embaixo em Show Preview. Deixa eu deixar assim. Ok. Ao clicar nesse Show Preview, a gente já vê que aqui na direita da janela vai aparecer duas divisões para a gente. A de cima, desculpa, pede para a gente selecionar um cromatograma ruim, ou seja, um cromatograma que tem bastante ruído, e embaixo a gente tem que selecionar um cromatograma bom. A gente pode fazer essa seleção manualmente, tá? Mas, se a gente vier aqui embaixo, onde está escrito Feature List, e clicar em qualquer uma das feature lists que a gente acabou de gerar, o MZMine já vai facilitar a nossa vida e fazer essa detecção automaticamente para a gente, tá? Então, eu estava olhando o arquivo, só para ficar no mesmo. Talvez esse. Você pode clicar em qualquer um, tá?
vocês que desejam. Ele já vai fazer a seleção. Ops. Tá. Vou usar esse aqui. Ok, então, deixa eu zerar os parâmetros aqui, para a gente ir colocando aos poucos e a gente ver como é que vai mudando aqui a seleção, tá? Aqui, o que a gente vai fazer agora dá para entender como se fosse uma brincadeira, tá? Ao passo que a gente vai tentar escolher parâmetros aqui que vão fazer a gente não detectar nada do cromatograma ruim, a gente quer também detectar o máximo possível de features a partir do cromatograma bom, separando elas direitinho, tá? Então, tem que fazer um jogo de cintura aí para não detectar nada do ruim e detectar o máximo possível do bom, tá? Então, vou novamente aqui explicar os parâmetros. E eu vou começar pelos mais fáceis de entender, né, que eu já expliquei antes. Aqui embaixo, no minimum scans, data points, a gente pode simplesmente colocar o valor que a gente escolheu para esse parâmetro na etapa anterior. Tá? A gente repete ele aqui. No caso, como a gente usou 5 pontos como mínimo para construir os chromatogramas, vou repetir ele aqui de novo. Tá? Tá. No caso, esse Minimum Search Range RT, que é o Peak Duration Range, né? Não, no caso esse aqui. A gente vai colocar a duração máxima e mínima que a gente quer considerar para a criação dos nossos picos. Tá? Isso depende do tempo geral que a gente observou de duração para os nossos picos e depende também de quanto tempo durou a sua corrida cromatográfica. Né? Depende da resolução dos picos e do tempo da sua corrida cromatográfica. Para corridas mais curtas, né, como no nosso caso aqui no geral, a gente pode colocar o valor entre 0 e 1 minuto, assim, que já está bom. Vai acabar sendo útil para a gente. E de colocar esse parâmetro, a gente já pode ver aqui na direita que o Mizimani já está mostrando, caso a gente usasse esses parâmetros aqui, quais picos estariam sendo detectados em cada um dos casos, no cromatograma bom e no cromatograma ruim. Tá? Agora, aqui a gente tem esse parâmetro, que é o Chromatographic Threshold. E a gente vê aqui que tem uma porcentagem do lado, então esse valor indica para a gente uma porcentagem. Ele é, na verdade, uma espécie de filtro de ruído. Tá? O valor que a gente colocar aqui, por exemplo, X, ele vai filtrar X% os sinais menos intensos de cada cromatograma e vai deixar o restante, que é o que estaria mais intenso. Tá? Então, se a gente colocar valores muito altos, pode ser que a gente acabe perdendo sinais importantes, mas que estão presentes nos nossos arquivos com uma intensidade um pouco mais baixa, apesar de não serem ruins. Tá? Mas se a gente colocar valores muito baixos, também o efeito vai ser o contrário, a gente vai acabar selecionando ali picos que são ruins. Tá? A sugestão é que se comece trabalhando para esse parâmetro um valor que seja algo em torno de 80% a 90% e ir ajustando se for necessário. Tá? No nosso caso, que hoje a gente vai colocar 85%. Já mudou aqui novamente, né? Interativo, né? Conforme a gente vai colocando os valores. Ok, próximo parâmetro, agora sim, Minimum Search Range in Retention Time. Se vocês trabalham com Mobility, também é considerado Mobility aqui. Tá? Esse é um valor que vai ajudar a gente a fazer a divisão dos nossos cromatogramas, a separar novamente cada uma das nossas features. E ele funciona mais ou menos assim, eu vou tentar explicar de um jeito que é fácil de entender. A partir do ponto de altura mínima absoluta,
que é esse parâmetro que a gente vai colocar daqui a pouco, esse algoritmo ele vai contar essa variação do tempo de retenção que a gente vai colocar aqui. E se dentro desse intervalo de tempo a gente tiver um ponto de intensidade mínima ali dentro desse intervalo, então ele vai considerar esse ponto como a divisão entre dois features. Então vocês imaginam aqui o cromatograma e aqui o pico. Ele começa contando daqui. Se dentro desse tempo de retenção tiver um ponto de baixa que depois começa a subir de novo, ele vai considerar esse ponto aqui para fazer o corte. Não sei se eu fui clara, mas é basicamente assim que funciona. Tá. Novamente, a gente tem que ir balanceando, né? Porque se a gente colocar valores muito altos, a gente vai acabar considerando uma coisa só, como uma coisa só, coisas que na verdade são duas features diferentes. E se a gente colocar valores muito pequenos, a gente vai deixar de considerar a parte dos picos, né? Porque ele vai cortar ali, com base no tempo de retenção, sem considerar o restante que estaria ali formando cada um dos nossos picos. Tá? No caso aqui, vou deixar como 0,05. Para os nossos arquivos aqui, esse é um valor que parece ser razoável. Em seguida, a gente tem o valor, o parâmetro, né, minimum relative height, também estabelece novamente uma porcentagem. Nesse caso, ele vai considerar o ponto de maior intensidade para cada cromatograma. E se vocês colocarem um valor qualquer aqui, ele vai filtrar, ele vai excluir, né, features cujo ponto de intensidade máxima esteja inferior a esse valor absoluto relativo a essa intensidade que é mais elevada. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo para ficar mais didático. Por exemplo, se eu colocar aqui 50%, vamos olhar esse cromatograma aqui de baixo. Esse pico mais elevado, ele vai considerar, então, como se fosse o 100%. 50% da intensidade dele daria mais ou menos aqui. Essas features aqui do começo estão abaixo desse valor de 50%. Então, elas seriam desconsideradas, caso a gente colocasse esse valor aqui. Tá? No caso da nossa análise, a gente vai deixar como zero. Tá? A gente não vai utilizar esse filtro aqui no nosso processamento. Tá, pessoal? Aqui, para o minimum absolute height, eu costumo colocar o mesmo valor que a gente usou na etapa anterior, como a intensidade mínima entre scans consecutivos, né? Porque tecnicamente foi esse valor que a gente determinou para acertar quais scans que seriam considerados para a construção dos cromatogramas, que a gente agora está resolvendo. Então, é 5x5. Tá. Por fim, a gente tem o valor minimum ratio of peak top edge, e esse valor que a gente vai colocar aqui, ele é a razão, né, que cada pico deve ter entre o valor da intensidade mais elevada e a menor detectada. Tá? A função desse parâmetro é evitar detectar picos falsos no nosso cromatograma. Tá? Alguma coisa que teve ali algum problema de resolução que acabou aparecendo ali no cromatograma. A gente vai colocar aqui o valor de 2. O que significa, no caso aqui para os nossos dados, que a gente está considerando que o valor de intensidade máximo de cada pico tem que ser pelo menos o dobro do valor da intensidade mínima. Tá? E legal, aqui já dá para ver que a gente conseguiu excluir a detecção de features do nosso arquivo ruim, ao passo que fizemos conseguimos separar ali de modo razoável as features do cromatograma considerado bom. É um desafio conseguir achar parâmetros que vão fazer você fazer uma detecção boa dos seus features. Geralmente, a gente tem que achar parâmetros médios, porque não é muito complicado você ser 100% assertivo nessa etapa, tá, pessoal? Mas o que a gente tem que fazer aqui é o melhor trabalho possível, tá? E mais para frente, em outras etapas que a gente vai realizar, a gente vai acabar melhorando ainda mais, né? Excluindo algum ruído que acabe sendo detectado. Isso a gente vai acabar fazendo mais para frente, tá?
Mas aqui essa parte é super importante, porque a gente já vai gerar as nossas features aqui separadinhas, tá? E antes de dar o OK aqui, tem outra coisa muito importante que ela é feita aqui nessa etapa, tá? Então, além da gente separar os picos que representam as nossas features nos cromatogramas, outra coisa importante que é feita aqui é a gente parear os scans MS2 com os seus respectivos features, tá? Que a gente está separando. Novamente, se o seu objetivo é somente fazer análise estatística, que só considera informações nível MS1, não precisa se preocupar com isso. Mas aqui, como a gente vai estar fazendo a detecção do MS2 também, a gente vai fazer o pareamento agora, tá? Então, aonde que a gente tem que ir? Tem essa aba aqui, MSMS Scan Pair. Ela está ticada aqui já. Eu não sei se por padrão ela já fica selecionada ou se você tem que selecionar na primeira vez que você usa o NZMine. Aqui no botão Show, a gente vai expandir, né, os parâmetros que a gente vai usar para fazer esse link, né, dos scans de MS2 com suas respectivas features. Tá? Ele está engasgado aqui. Bom, enfim, enquanto ele vai se resolvendo... Ah, tá. É que veio uma nova enquete, então vou esperar o resultado da enquete. Acho que ele ainda está se resolvendo, mas de qualquer modo, assim que você conseguir prosseguir, pode prosseguir, Nádia. Eu estou de olho aqui, até agora a grande maioria das pessoas da Ótimo. enquete está conseguindo acompanhar. E acho que agora ele voltou, ou é impressão minha? Voltou, voltou. Okay. Então a gente pode prosseguir e aí depois eu comento sobre a enquete, qualquer coisa. Belezinha, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então vamos lá. Aqui tem vários parâmetros que a gente pode utilizar, tá? Para fazer esse pareamento. Mas os dois principais são justamente os dois primeiros, tá? Que é o valor de tolerância para massa carga e o retention time filter. Tá? Então, para o primeiro valor, para tolerância, e o precursor, a gente pode se basear de novo nos valores que a gente usou para a construção dos cromatogramas, mas é bom dar uma frouxadinha nos valores, tá? No caso, eu vou colocar 0,01 e 10 ppm, tá? Mas, procurem colocar um valor um pouquinho maior, tá? Do que vocês colocaram anteriormente. E para o tempo de retenção, a gente tinha usado aqui 0,05, mas aqui eu vou colocar também um pouquinho mais afrouxado, 0,06, só para garantir que a gente não vai desconsiderar, tá? Que a gente não vai acabar perdendo informações nível MS2 ao longo do pareamento, tá, pessoal? Os demais parâmetros, se for interessante para vocês, vocês podem dar uma olhadinha. Mas no caso, a gente vai usar só esses aqui. Aqui. E podemos dar um OK. Nádia, mais uma perguntinha então rapidinho enquanto processa, Pois eu não. acho que faz sentido fazer a pergunta agora. Sim. O Givaldo perguntou se esse processo de resolução pode ser feito de forma individualizada com cada amostra, com parâmetros distintos, se necessário. Pode sim. Acontece que quando a gente trabalha com com um número muito grande de arquivos, como eu falei, é um desafio você achar parâmetros que vão funcionar para todos. Tá? Então, o que ele falou, na verdade, é o ideal de você fazer se você tem muitos arquivos com os quais você está trabalhando. Você pode selecionar ou as mesmas réplicas de uma certa amostra e fazer por réplica, ou então, se você não tem réplicas, mas você tem, por exemplo, você analisou 100 amostras no seu equipamento, aí você pega da amostra 1 até a amostra 10 e faz, e depois da amostra 11 até a amostra 20 e faz novamente essa etapa. Faz alguma divisão que faça sentido. Isso facilita bastante de você conseguir achar parâmetros que vão te possibilitar detectar o máximo de features possível. Que bom que ele falou isso. Obrigado aí por acrescentar essa discussão na apresentação, porque sim,
é bastante interessante de você fazer isso se você tem vários arquivos com os quais você está trabalhando no processamento. Ok, acho que foi para todos, certo. A gente pode olhar aqui nas nossas feature lists, que agora a gente tem 2 feature lists para cada arquivo MZML. Tem a primeira, que a gente gerou, tem o sufixo chromatograms, e a segunda, que a gente acabou de fazer agora, que tem o sufixo chromatograms resolved. Tá? A próxima etapa de processamento dos dados, estou quase acabando com a minha água. Próxima etapa de processamento que a gente vai fazer vai ser filtrar os isótopos de carbono 3. Tá? Eu vou tentar achar alguns isótopos aqui só para mostrar para vocês como é que eles aparecem aqui, tá? Deixa eu ver. Eu anotei aqui onde tem. Ups. Ok. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de 2 isótopos que estão presentes na nossa lista de cromatogramas resolvidos. Né? Basicamente, o que caracteriza o isótopo? Né? A gente pode ver que eles têm exatamente o mesmo tempo de retenção. A diferença no valor de massa-carga para o isótopo de carbono 13 é de 1,003, se eu não me engano, do valor do MZ. Tá? Então, mais importante, eles têm o mesmo formato, né? O pico tem o mesmo formato, como a gente pode ver aqui que está batendo tudo certinho. O que isso significa? Que a gente tem informações que, no fim das contas, são redundantes na nossa tabela final. Né? A gente tem 2 features que, na verdade, representam o mesmo composto. Eles só são isótopos diferentes dessa mesma feature. Quer dizer. Então, é interessante a gente filtrar as nossas tabelas para a gente ficar somente com um isótopo representativo. Tá? Que, no caso, a gente costuma escolher aquele que está mais intenso. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu selecionar tudo. Como que a gente faz isso? É bem simples, tá? A gente vai vir aqui em Feature List Methods. Opa. Feature List Methods. Isotopes. Aí, filtro de isótopos de carbono 13. Tá? Certo. Essa caixa de diálogo que abre aqui para a gente tem alguns poucos parâmetros que a gente tem que colocar. No caso, para o valor de tolerância do MZ, a gente pode ser bem restritivo. Por quê? São isótopos. A gente não espera que tenha uma variância muito grande. Tá? Então, a gente pode colocar, no caso, 0,01 ou 3 ppm. Mesma coisa em relação à tolerância do tempo de retenção. A gente vai usar aqui 0,02, mas podia ser 0,01. A gente não espera que tenha muita variação, tá? Por se tratarem de isótopos. No caso, a gente vai deixar ticado aqui o monotonic shape, porque a gente quer garantir que o formato do pico seja o mesmo. O que é importante, porque às vezes pode ser que tenha 2 features que bate na definição do que seria possivelmente o isótopo, com base no tempo de retenção e no MZ, mas não tem o mesmo formato do pico, então não são provavelmente isótopos. A gente não quer filtrar elas, a gente quer filtrar só o que a gente tem uma certeza maior de que é de fato um isótopo. A gente deixa isso daqui ticado. No caso, maximum charge, a gente vai deixar como 2. Eu sei que, dependendo do tipo de amostra que você analisou, você pode deixar esse valor maior. Se eu não me engano, quem trabalha com amostra de plantas, às vezes deixa o valor como 3 aqui, porque se espera achar cargas maiores ali. Né? Mas no nosso caso, 2 está ok. E como isótopo representativo, a gente vai deixar o mais intenso mesmo. Tá? Enfim.
Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Ah, tá. Outra coisa que eu vou deixar ticado aqui é para nunca remover uma feature, contanto que ela tenha um scan S2 associado a ela. Mas isso é opcional, tá? Depende de vocês. Aqui, uma coisa que a gente tem que lembrar de fazer, isso passa a ser importante agora que a gente tem mais de uma feature list para o mesmo arquivo. Tá? A gente tem, no caso aqui, já temos duas, não temos uma só. A gente aqui, na hora de selecionar quais arquivos que a gente quer aplicar esse filtro do carbono 13, não tem para que a gente usar na primeira feature list que a gente gerou. A gente vai aplicar esse filtro somente na última, né, para a gente seguir processando os dados que são interessantes para a gente, da última etapa. Então, se eu deixar só aqui, por exemplo, como all feature lists, ele vai selecionar as 26 que eu tenho. Né? Eu tenho 13 arquivos, 2 feature lists para cada um. Eu só quero fazer na última que foi gerada, que é Chromatograms Resolve. Como que eu faço isso? Aqui na seleção, eu venho em Feature List Name Pattern, venho em Select, e eu tenho que colocar o padrão que eu quero considerar para selecionar a feature list. As nossas últimas feature lists têm o sufixo resolved. Então, eu tenho que escrever resolved aqui. Só que resolved é a última palavra do nome de cada uma das feature lists. Se eu colocar só resolved, sem mais nada aqui, ele não vai achar nada, porque ele consideraria como se fosse a primeira palavra da lista. Então, eu tenho que colocar esse asterisco aqui na frente da palavra resolved, porque daí o MZMine vai entender que pode ser qualquer nome na frente, contanto que resolved seja a última palavra. Não sei se eu fui claro. Mas, enfim, a gente tem que colocar o nome da última etapa, que foi acrescentada nos nossos arquivos, e um asterisco na frente, para garantir que só eles vão ser selecionados. Tá? E aqui podemos dar, então, o nosso OK. E aguardar. Talvez, então, no meio tempo, eu vou fazendo perguntas, Nádia, se você não se importa. Claro. Bom, eu vou começar lá do começo, do topo. Tem uma pergunta no sentido de, existe uma maneira de realizar uma calibração interna em alguma dessas etapas? A calibração em que sentido? Eu também não ficou claro para mim. Talvez então depois, daqui a pouco, né, no fim dessa primeira parte, como eu falei, eu vou abrir a opção de levantar a mão para quem quiser abrir o microfone e fazer a pergunta. Então talvez a gente faça essa pergunta novamente em seguida. Pode ser, ok. É, Porque fala em calibração, eu penso em você fazer a normalização com base num padrão. Mas aí seria uhum, outra etapa, né? uhum. A gente pode voltar a essa pergunta mais para frente, então. Ok, E não sei se acabou o processamento. Se você quer foi, prosseguir, a aqui gente. foi. Então depois a gente dá continuidade às outras perguntas. Certo. Então, já foi tudo concluído aqui. Deixa eu selecionar. Se bem que nem precisa, né? Enfim. Ok. Então, essa primeira parte de fazer o processamento das feature lists em separado, a gente terminou. Tá? O que a gente vai fazer agora é alinhar todas essas feature lists que a gente gerou para a gente ter um arquivo só, tá? Para a gente trabalhar daqui para frente. Então, o que a gente vai fazer é pedir para o MZMine procurar por cada feature que a gente detectou em todas as nossas listas e ver em quais listas essa feature está presente ou não, e daí sumarizar tudo numa tabela só para a gente trabalhar daqui para frente. Tá? Então, para isso, a gente vai vir aqui em Feature List Methods, Alignment, e aqui, novamente, tem alguns diferentes algoritmos que a ferramenta disponibiliza. A gente vai usar o Join Alignment. Tá? Só clicar aqui.
Novamente, não podemos esquecer de selecionar somente as feature lists que nós geramos por último. Então, vamos colocar feature list name pattern. No caso, as últimas feature lists que nós geramos têm como última palavra de isotope. Então, a gente vai escrever essa palavra aqui e colocar novamente o asterisco na frente. A mesma coisa, tem que fazer isso sempre até essa etapa aqui. Tá? Senão você vai repetir o mesmo processo para dados nos quais a gente não vai trabalhar. Tá? Então, ok. Certo. Para a tolerância do valor de massa carga, a gente vai aqui colocar, então, o valor 0,01 ou 5 ppm. Novamente, não é um valor muito frouxo, né? Mas a gente já observou nos nossos dados que não tem uma variação tão grande. E como tolerância do tempo de retenção, a gente vai repetir o 0,06 aqui, tá? Para a nossa análise. O que a gente vai ter que colocar aqui agora, no caso, são pesos, né? Porque a gente quer considerar para fazer o alinhamento. Se a gente quer dar um peso maior, uma importância maior para o valor da variação da nossa carga, ou para a variação do tempo de retenção. Tá? Quem trabalha com instrumentos que possuem resolução menor, o ideal seria colocar um peso maior para o tempo de retenção. Tá? Só que como os nossos dados são de um instrumento de alta resolução, a gente vai colocar um peso maior para o tempo, pro valor de MZ. Então, tá? Então a gente vai colocar 3 e 1, que seria o equivalente a 75% de peso para o valor de MZ e 25% de peso para o valor do tempo de retenção. É só isso, os outros parâmetros a gente não precisa mexer em nada, para fazer o alinhamento é bem simples. É só a gente dar um OK. Seguir. E aguardar. Nádia, uma pergunta em relação ao tempo, porque a gente teria um intervalo em 10 minutinhos, né? Uhum. Em relação ao conteúdo, você acha que a gente talvez possa usar esses 10 minutinhos agora para pergunta, enquanto processa o alinhamento, e a gente segue depois do intervalo? Você acha Eu que é uma acho uma questão... boa porque o meu programa crashou. Não sei Ah, se ok. vocês podem notar. Então é a desculpa perfeita. Exatamente. Eu vou ter que abrir ele aqui de novo. Por sorte, eu tenho o batch salvo. Acho que eu tenho até o arquivo salvo aqui com todo o Aham. processamento. Aí ele abre rapidinho. Mas se vocês Então, quiserem abrir enquanto para você pergunta. abre, como eu comentei, eu vou agora habilitar a questão de levantar a mão, e aí o pessoal, quem quiser ter o microfone aberto, fazer a pergunta, pode usar essa opção, e no meio tempo também a gente pode ir fazendo as perguntas que já estão no chat. Ok. Só um segundo. Pronto, a função já está habilitada, caso alguém queira, né, fazer uma pergunta ao vivo. Caso não esteja funcionando, por favor, também fale no chat, mas deve estar habilitado. Eu vou esperar você abrir, então, e aí eu começo as perguntas. Ok. Eu não entendi por que ele crashou. Não era para ele ter feito isso. Acontece nas melhores famílias. É. Sobre a pergunta da calibração que eu fiz anteriormente, eu acredito que seja a calibração, né, aqui baseado nos comentários, talvez uma calibração no sentido de calibração de massa, então, de corrigir com Isso algum... seria, acho que, no instrumento, né? Ao longo da aquisição. acho que, não sei se a pergunta foi exatamente no sentido de pós-aquisição, não sei. Bom, eu geralmente trabalho
essa parte de calibração do MZ a gente faz no instrumento mesmo. Não Uhum. sei dizer se dá para fazer após no MZMine. Uhum. Eu sugiro que a pessoa que fez a pergunta talvez dê uma olhadinha na documentação do MZMine para ver se tem algum módulo específico para isso, tá? Infelizmente, eu nunca fiz, então essa eu Sem vou ficar problema. devendo, não Sim, sei claro. fazer. Mas a documentação deles é super completa, pessoal. Tem Uhum. figura exemplificando todas as etapas. Às vezes tem figura até exemplificando o que você geraria de resultado se você colocasse um valor incorreto, sabe? Um valor que não é preciso para os seus Uhum. dados. Então, Sim, é entendi. extremamente preciso. Uhum. Então, se é possível fazer isso, com certeza tem a explicação do módulo certinho lá na documentação. Então, eu sugiro que você dê uma olhadinha por lá. Eu vou ficar devendo, desculpa. Não, Isso sem problema. eu não saberia. Você quer que eu espere você processar algo ou já posso continuar com as Ele perguntas? já abriu aqui para mim. Eu vou só Ah, excluir esses últimos, ok. porque daí a gente vai fazendo a volta aqui de novo. Uhum. Ok, pessoal. Então, aqui a gente vai ver na aba Feature Lists que foi gerada aqui uma nova divisão, Align Feature Lists. Tá? Aqui vai começar a aparecer agora as nossas novas listas que já contam com os dados todos alinhados aqui. Tá? Vou abrir ela aqui para a gente ver como é que é a carinha dela, mais ou menos. Então, a gente tem aqui o sumário, né, todos os nossos MZs, com os seus respectivos RTs, área, altura. E aqui a gente tem, ao lado, mostrando quais amostras, em quais amostras cada feature foi detectado. Se a gente vir aqui desse maisinho que tem aqui do lado, a gente pode escolher mostrar informações adicionais ou não. Eu vou vir aqui para a gente dar uma olhadinha no Shapes, só para ficar dizendo. Vou organizar pela altura aqui. Legal. Aí a gente já pode ter uma noção de como que ficaram, de como que ficou o nosso alinhamento de acordo com os parâmetros que a gente colocou. Tá? E a gente pode perceber, só de bater o olho aqui em cima da tabela, que tem várias features que a gente detectou que foi detectada numa amostra só, está só aqui como amarelinho. Se a gente abrir essa amostra aqui, para a gente ver qual que é ela, esse arquivo que tem essa sigla PPL, ele é relacionado ao branco, né, que a gente tem ali nos nossos dados, que foi adquirido para esse conjunto de amostras que a gente está analisando. Então, mesmo em features que foram detectadas nas outras amostras, na verdade, elas são coisas relativas ao branco, tá? que foi utilizado. Então, muitas vezes a gente quer excluir essas features. Né? O que tem no branco não é interessante para a gente. A gente vai usar ele de base para a gente, então, filtrar o que é do branco e ficar só com a informação que é relevante para a gente. No MZMine 2, eu não sei se, acho que não tinha um filtro específico para isso. Eu, pelo menos, costumava filtrar na mão. Tipo, eu organizava a tabela para aparecer primeiro as coisas que eram referentes ao branco. Como eu trabalho com bactéria, eu faço o branco do meio de cultivo e o branco do solvente, né? Então, eu organizava a minha tabela e selecionava as features e filtrava manualmente, né? Eu colocava para excluir. Mas aqui no MZMine 3, a gente tem um filtro específico para fazer a subtração das features do branco. Tá? E é bem simples de usar também. Deixa eu fechar só aqui a tabela. Para não ficar muita coisa aparecendo na tela. A gente vai vir aqui em Feature List Methods, Feature List Filtering, e a última opção aqui embaixo, Feature List Blank Subtraction. Vai abrir essa janela aqui para a gente. A gente tem que especificar, então, qual que é a feature list alinhada que a gente quer trabalhar. No caso, ele está aqui as selected in main window, porque eu tinha clicado nela para abrir, então ela já ficou selecionada. Se a gente colocar off feature list,
ele vai selecionar todas elas. Então, a gente tem que sempre ficar atenta ao que a gente está selecionando. E a gente tem que informar para a MuseMine qual arquivo que representa o nosso branco, que a gente vai usar para fazer a subtração. Então, a gente vai deixar ele aqui na opção Specific Raw Data Files e Select. Ele vai abrir a caixa de texto para a gente, que tem a nossa lista de arquivos. E a gente vai selecionar, então, o que tem a sigla PPL, que representa o nosso branco. Tá. Só dar um OK. Aí, a gente tem que colocar minimum number of detection in blanks. No caso, aqui, a gente só tem um arquivo do branco. Tá? Então, a gente quer considerar que qualquer coisa que esteja presente naquele arquivo seja excluída dos outros. Se, por acaso, eu tivesse réplicas do branco, por exemplo, se eu trabalho com meio de cultivo de micro-organismos, às vezes eu faço réplicas, além de réplicas das amostras, réplica do branco também. Se eu tivesse 3 réplicas aqui, eu poderia colocar aqui um número diferente desse. Por exemplo, determinada feature tem que estar presente nas 3 réplicas para eu fazer a exclusão dela. E assim por diante. Tá? Enfim, aqui também tem outro filtro que eles colocaram, que é esse Fold Change Increase. Vocês podem selecionar um valor de porcentagem específico que vai determinar se uma feature vai ser filtrada ou não, se ela for detectada no branco. Eu nunca uso, porque eu, geralmente, nas minhas análises, eu quero excluir tudo que tem no branco, mas caso, por algum motivo específico, vocês queiram manter determinadas features do branco, só excluí-las se elas estiverem abaixo ou acima de uma determinada intensidade nas suas amostras, aí vocês podem utilizar esse valor aqui. Mas a gente, no caso, vai deixar desselecionada a caixa de seleção, né? E, basicamente, para essa parte é isso. A gente vai dar o OK para filtrar os dados. E aqui a gente vai ter já gerado a nossa feature list subtracted. E a gente pode ver aqui, esperar ele carregar. Aquelas features que a gente tinha que estava só no branco já foram excluídas, e a gente pode ver que aqui em cima a gente já nem tem mais, né, a coluna que era relativa ao branco, porque ele já foi excluído. Tá? Enfim, já foi filtrado o branco. Já deu tempo para o intervalo? Acho que podemos fazer uma pausa, Nádia, assim, Beleza. você falou que estava ficando sem água, assim, você também. Preciso pegar água, estou ficando até rouca. Acho que podemos, se tudo bem para você, gastar mais uns 5, 10 minutinhos na pergunta, e aí a gente Tranquilo. volta 5, 10 minutinhos depois, se for o caso. Então eu vou seguir aqui. Até agora ninguém se manifestou para ligar o microfone, estou surpreso, achei que o pessoal queria participar. Então fica o convite aí novamente, se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo. A próxima pergunta eu não lembro exatamente em que etapa, mas ela fala MS1 to MS2 Precursor Tolerance. Pode explicar? Também tem outros parâmetros lá na frente, tais como MZ Tolerance intrasample, MZ Tolerance sample to sample. Fico confusa mesmo lendo os itens. É que assim, por exemplo, quando a gente vai fazer a etapa de deconvolução, né, ou de resolução dos cromatogramas, a gente vai ter a tolerância dentro do mesmo arquivo. Então, ela é intrasample. Tá? A gente tem os diferentes picos que a gente precisa separar, mas eles estão todos dentro do mesmo arquivo, do mesmo arquivo. Então, nesse caso, seria o intrasample. Tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer a parte de alinhamento, a gente já vai procurar os picos entre diferentes amostras, né? Então, daí ela seria não intrasample, mas entre amostras diferentes. É basicamente isso. Não sei se
Seria... Perfeito. Como sempre, caso alguma pergunta não tenha sido respondida, eu acredito que você respondeu, mas pode perguntar novamente. E o que ela tinha falado antes, na hora que você vai fazer associar o scan MS2 para cada feature, ali eu acho que é MS1 to MS2 precursor ion tolerance, não é tolerância de MZ, né? Especificamente é outro nome que ele coloca. Mas ali é basicamente, você tem o íon precursor e você precisa saber se você vai designar um scan MZ para aquele específico se você vai designar um scan MS2 para aquele específico MZ, aí a tolerância é o precursor do scan do MS2 para o MS1. Então, diretamente entre eles. Então, no caso, seria essa especificação. Sim. A próxima pergunta é, seria: tem outra opção, Isotopic Peak Finder, onde veio outros elementos químicos? Será que será necessário também? Dá para fazer, mas... Peraí, deixa eu... aqui, deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Se a gente vir em Feature List Methods e Isotopes, a primeira opção, você pode ver que, na verdade, o nome dele tem filter, né, que é o filtro de isótopos de carbono 3. Então, essa etapa que a gente fez, ela vai filtrar, ela vai excluir os isótopos menos intensos. Vocês lembram que a gente colocou para deixar como representativo mais intenso. Essa outra opção que a participante perguntou é o Isotopic Pattern Finder. Então, ele vai detectar, mas ele não vai excluir os isótopos desses determinados elementos que nós temos aqui. Tá? Então, no caso, seria interessante de fazer essa detecção se, não sei, talvez você trabalhe com elementos marcados isotopicamente, você faz análise deles no massas, você quer fazer a detecção de quais são esses isótopos, aí você usa essa opção e ele vai deixar anotado na sua feature table quais são os isótopos. Aí lá na frente, na hora de você exportar os seus arquivos, você pode selecionar para exportar features de acordo com determinado padrão isotópico. Tá? Mas aqui, para análise estatística não é necessário, eu acabei colocando ele aqui como obrigatório, mas é basicamente isso, só para explicar como funciona. E, na verdade, aqui nem tem muita diferença, são parâmetros muito simples, então é super fácil de fazer. Só você colocar, no caso, como lembrando que, no caso aqui é intrasample também, né? Você vai procurar os isótopos dentro de uma mesma amostra. Então, você pode, e são isótopos. Então, você pode colocar um valor de tolerância para o MZ bem baixo. Tolerância você pode colocar como a maximum charge, aliás, você pode colocar como 2, como a gente colocou anteriormente, ou mais, dependendo da sua amostra, do que você está querendo detectar. E selecionar aqui, no caso, quais isótopos que você quer fazer a detecção. Tá? Ele já vem aqui com alguns pré-selecionados, você pode clicar para desselecionar, selecionar outros que você queira, dar o OK e, no caso, colocar para rodar, que ele já vai detectar para você, e mais para frente você pode filtrar. Eu mostro na hora que a gente for fazer como é que faz, mas eu acho que aqui só mostrar como é que faz exatamente. Não vou fazer o processo também. Ok. Uma outra pergunta é como distinguir ou filtrar adultos? A gente vai fazer a detecção de adultos porque eu pretendo mostrar como é que faz o processamento para fazer o IO Identity Molecular Network. Então, isso vai Mais ficar para um frente. pouquinho mais para frente do curso, mas eu vou mostrar. Ok, Fiquem perfeito. tranquilos. E, bom, a outra Acho que vai pergunta... dar tempo, né? Acho que vai. Espero que sim. A próxima pergunta, não sei se você tem experiência com IO Mobility, mas a Renata pergunta se para processar os dados de IO Mobility teria alguma etapa diferente. Eu nunca trabalhei. Aqui no laboratório onde eu estou, tem gente que já mexeu com isso. Tá? Talvez eu até possa perguntar agora no intervalo se tem alguma coisa. Não sei se a pessoa está aqui hoje, mas se tiver, eu posso perguntar para falar depois. Mas, caso vocês trabalhem com a Mobility, também tem um tópico que eu vou mostrar mais para frente, que vai ajudar vocês a determinar os parâmetros para qualquer tipo de dados,
de tipo de dados que vocês trabalham. Tá? Então, se tiver alguma etapa específica, já vai aparecer ali também. Tá? Para quem trabalha com DIA, que é o tipo de dados diferentes do que a gente está mexendo, vai englobar tudo. Tá? Então, depois eu posso mostrar como dá para fazer, para a gente ver parâmetros essenciais de processamento, dependendo do tipo de dados que a gente está trabalhando. Perfeito. Talvez mais uma ou duas perguntinhas antes da gente ir para o intervalo e Pode depois a gente falar. tenta cobrir as outras. Ok. Seria possível processar dados de balde que não seja de imagem, tipo lipidômica? Essa eu também vou ficar devendo. Eu Sem sei que problemas. é possível trabalhar com determinados tipos de manejamento por MS aqui, mas como eu não trabalho com isso, eu não sei dizer. Mas, Uhum, novamente, se você der uma olhadinha na documentação, provavelmente a sua dúvida vai ser sanada ali, tá? Tem tópicos específicos para cada uma das etapas. Só vou ficar devendo também, eu nunca trabalhei com dados de manejamento. imagina. São tantas perguntas em áreas diferentes que também é impossível É, você conseguir cobrir tudo. pois é. Talvez uma última, então, dessa sessão. Uhum. Pode-se usar indistintamente a altura ou a área na parte estatística, ou seria melhor a área e por quê? O que a gente considera é que geralmente a área é uma medida melhor para a gente considerar a parte de quantificação. Ela é um pouco mais precisa do que Uhum, a altura do pico. Então, normalmente a gente acaba optando por trabalhar com a área em vez da altura do pico. Tá? uhum, É por conta dessa questão dela ser um pouco mais precisa para quantificação mesmo. uhum, Mas você, tecnicamente, pode fazer com as duas, né? Vai aí da sua escolha, mas uhum. geralmente se opta por trabalhar com a área. Perfeito. Denise, você queria comentar algo? Eu queria, só para falar que se vocês clicarem no Processing Wizard, lá tem a opção de MAUD, então eu acredito É. que seja capaz de processar Sim, MAUD. eu vou mostrar como faz para usar o Process Wizard. Tanto Uhum. que a pergunta de IO Mobility, que eu falei que eu ia mostrar mais para frente, como que dá para ter uma noção dos parâmetros, seria usando o Process Wizard. Eu vou abordar isso.